Olá, que alegria encontrá-lo, que alegria encontrá-la. O nosso coração se alegra porque no itinerário rumo à Páscoa do Senhor, 25 de março, é dedicado pela Igreja à celebração de uma solenidade que tem relação com o Natal. De 25 de março para 25 de dezembro são 9 meses. O período da gestação de uma vida humana no ventre de uma mulher. A solenidade do anúncio do nascimento do Senhor, a anunciação do Senhor. O episódio narrado no capítulo 1 do Evangelho segundo Lucas, versículos de 26 a 38. Deus Todo-Poderoso se fez homem no ventre de Maria Santíssima. Conforme as Escrituras, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Alegramos-nos porque esse é o mistério central da fé cristã. Juntamente com a Páscoa da ressurreição do Senhor, o que nós temos aqui, aquilo que o apóstolo Paulo diz numa de suas cartas, capítulo 4, versículo 4 da carta aos Gálatas. Na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho nascido de uma mulher segundo a lei, para remir os que estavam sob a lei. Um mistério que é específico da fé cristã. Essa realidade não é professada nem pelos judeus, nem pelos muçulmanos, nem por ninguém, exceto pelos cristãos. Em João capítulo 3, versículo 16, nós temos uma frase de Jesus a Nicodemos, que bem define a grandiosidade, a importância, a solenidade deste acontecimento litúrgico. Esse fato que se tornou uma solenidade litúrgica. Tanto Deus amou o mundo que enviou o seu Filho, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Em que consiste o mistério da anunciação do Senhor? A anunciação tem como protagonistas visíveis, digamos assim, o arcanjo Gabriel e a Virgem Maria. O texto não diz se o arcanjo Gabriel se visibilizou ou se ele se comunicou com Nossa Senhora invisível e ela compreendeu e respondeu no diálogo que é conhecido por todos. Para nós, isso não é essencial. O fato é que esse mensageiro divino, esse arcanjo enviado por Deus, dialoga com Nossa Senhora, pede o consentimento dela. Pois bem, nesse diálogo nós temos, antes de tudo, a grandeza de Deus, a majestade do seu divino poder, que se inclina diante da criatura pedindo o seu consentimento. Deus pedindo por meio do arcanjo a autorização à Santíssima Virgem para ela acolher aquilo que desde o Ab eterno, Deus Todo-Poderoso havia reservado para ela. Ela foi predestinada desde a eternidade para ser a mãe do Senhor. A predestinação, todavia, leva em conta o poder de decisão da criatura. Desde toda a eternidade, Deus sabia que ela seria a mãe. Mas esse saber antecipadamente não significa dizer que a criatura humana haveria de acolher forçosamente. Não. A predestinação é a escolha que Deus faz, o amor eterno que escolhe e designa para a eternidade, passando por um plano que só Deus conhece, em previsão dos méritos da própria criatura. Maria Santíssima, a predestinada, mas predestinada a decidir livremente. Como se fará isso? Se eu não conheço homem algum. A primeira vez que Nossa Senhora fala na Bíblia é precisamente para perguntar, para indagar, em contraposição com a primeira fala do diabo na Bíblia. A primeira vez que o diabo fala é para perguntar. A primeira vez que Nossa Senhora fala é para perguntar. Só que o diabo pergunta para enganar. Pergunta não para saber, mas para iludir, mas para passar a rasteira
É verdade que Deus vos proibiu de comer do fruto da árvore da ciência do bem e do mal? Eva entrou na onda dele. Maria Santíssima é o contrário. Ela pergunta para saber e, uma vez sabendo, obedecer. Portanto, se trata de uma dúvida em boa fé. Como se fará isso se eu não conheço homem algum? O contexto todos nós sabemos. Entrando o anjo disse-lhe, estamos em Lucas capítulo 1, de 26 a 38, mas eu não vou citar o texto todo. Ela era uma virgem que vivia em Nazaré, prometida em casamento, sabemos pela igreja, os evangelhos não falam, mas 26 de julho é a memória de São Joaquim e Santa Ana, os pais biológicos de Nossa Senhora. Dia 26 de julho, os avós maternos de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa virgem estava prometida em casamento a um homem que se chamava José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. Portanto, Maria Santíssima nem estava solteira no sentido que nós compreendemos, descompromissada, isto é, sem namorado ou noivo. Naquele tempo não havia essa ideia de namoro. Ou era o esponsal, portanto, prometida em casamento, ou era casada. Ocorre que uma mulher prometida em casamento já era tida como casada. Porém, durante o esponsal, durante esse compromisso solene assumido entre os familiares dela e os familiares dele, ela não podia ser tocada por ele. Ele não podia tocar sexualmente, evidentemente, nela. Portanto, daí se compreende porque uma mulher uma garota, uma adolescente, não sabemos a idade, vamos estipular com possibilidade de erro, entre 16 e 18 anos, era mais ou menos essa faixa de idade em que uma garota era prometida em casamento. Pois bem, nós não sabemos a idade, mas o fato é que ela já estava compromissada. E o arcanjo aparece a ela exatamente nessa fase de sua vida. Deus Todo-Poderoso não quis que ela ficasse grávida do Verbo encarnado após o casamento, nem quis que ela engravidasse antes de se tornar noiva. O que vai trazer o drama para São José. E já tratamos disso na semana passada, rapidamente, quando José estava pensando em repudiá-la, em rejeitá-la secretamente. Pulo esse comentário porque remeto você à Canção Nova, ao programa da semana passada. O fato é que, dado a explicação do anjo, não temas, Maria, pois encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus. Ele será grande, chamar-se-á Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Aqui o arcanjo faz alusão à pessoa de Jesus e à missão de Jesus. Bem, Maria Santíssima ouve educadamente, polidamente, respeitosamente e faz uma pergunta. Maria perguntou ao anjo como se fará isso, pois não conheço o homem. Aqui temos uma prova inconteste da virgindade de Maria Santíssima antes do parto, da virgindade de Maria Santíssima durante o parto e após o parto, o que é um dogma da igreja, a virgindade perpétua de Nossa Senhora. Maria sempre virgem, virgem antes do parto, virgem durante o parto, virgem após o parto. Essa verdade de fé mereceria vários programas, mas como o tempo urge, estamos a menos de 5 minutos do final, avanço. Maria Santíssima, a toda pura, Maria Santíssima, a Virgem, a gravidez de Nossa Senhora não foi obra de uma criatura humana, não São José, nem tocou Nossa Senhora antes do parto, nem durante, nem após o parto, porque ele compreendeu
o papel único e irrepetível, sacratíssimo de Nossa Senhora como Mãe do Salvador e, assim, o matrimônio deles não comportou um ato sexual. Maria sempre virgem, virgem antes do parto, durante o parto e após o parto. Vejamos a resposta do arcanjo à indagação de Nossa Senhora. Dúvida em boa fé, isto é, não sei, mas quero saber, e quero saber para obedecer. O Espírito Santo descerá sobre ti, e a força do Altíssimo te envolverá com sua sombra. Ou seja, a gravidez, Maria Santíssima, é obra de Deus. O Espírito Santo é o autor desse mistério inefável. Na única pessoa divina de Jesus, coexistem com o sim de Maria duas naturezas. Professamos no símbolo niceno-constantinopolitano, Jesus Cristo é Deus de Deus, luz da luz. Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai, que por nós e por nossa salvação se encarnou. Portanto, tudo da divindade o Verbo encarnado possui. Ao se encarnar, Deus não deixou de ser Deus. Mas com a encarnação, por outro lado, Jesus assume a natureza humana e se torna semelhante a nós em tudo, exceto no pecado. Hebreus capítulo 4, versículo 15. Semelhante a nós em tudo, menos no pecado. Neste sentido, 25 de março tem relação com 1º de janeiro. O que é que a igreja celebra no dia 1º de janeiro? A solenidade da Santa Mãe de Deus, Maria. Maria, Mãe de Deus. No século IV e no século V, uma heresia passou a ser difundida no seio da igreja depois do concílio de Nicéia, que proclamou a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, e o concílio de Constantinopla, que proclamou a divindade do Espírito Santo, que é Senhor e fonte da vida. Nestório, patriarca de Constantinopla, negava que Maria pudesse ser a mãe de Deus, porque o raciocínio dele, na cabeça dele, Maria é criatura, e uma criatura não pode ser mãe de Deus. Portanto, em Jesus existiriam, segundo ele, uma pessoa que pode ser chamada de Cristo e outra pessoa que é chamada divina. Portanto, ele confundia natureza com pessoa. Por isso, para ele, Jesus era Christotokos, não Maria Santíssima não podia ser chamada de Theotokos. Então vem o concílio de Éfeso. O concílio de Éfeso chama Maria Santíssima, sim, de Theotokos, de Mãe de Deus, graças, sobretudo, à resposta à altura de São Cirilo de Alexandria, no Egito. A sua teologia, de fato, enfrenta Nestório e refuta essa ideia em Jesus. No ventre de Maria Santíssima existiu uma única pessoa durante 9 meses, pessoa divina com duas naturezas, a natureza divina e a natureza humana, que coexistem, porque Jesus está ressuscitado, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, está sentado à direita do Pai por toda a eternidade. Duas naturezas não misturadas, não separadas, não confusas. Um mistério. Ele, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Eis aqui o que nós comemoramos no dia 25 de março, juntamente com 25 de dezembro, juntamente com 1º de janeiro, os 4 dogmas marianos. Obviamente que em outra ocasião podemos ver aqui o dogma da Assunção de Nossa Senhora e o dogma da Imaculada Conceição. Assunção de Nossa Senhora, 15 de agosto. Imaculada Conceição, 8 de dezembro. Maternidade Divina, 1º de janeiro. Maria, Mãe de Deus e Anunciação do Senhor, 25 de março. Como eu gostaria de falar desses mistérios o dia inteiro, mas não posso, porque o programa está acabando e porque eu tenho que voltar para o Brasil. Um grande abraço, Deus abençoe sua vida, feliz Quaresma e uma feliz Semana Santa, redundando, culminando na grande celebração da Páscoa do Senhor.